Hoje eu vou mostrar para vocês um post sobre um mestre de RPG que conseguiu acumular tantas red flags que eu acho que até os comunistas estão com inveja. Sem mais delongas, bora pro post. Eu estava em um grupo de 5 amigos que eu havia reunido. Nesse grupo, nós jogávamos várias campanhas simultaneamente, de forma que ninguém seria o infeliz mestre de sempre. Então, todos éramos jogadores em alguma mesa. As pessoas envolvidas nessa história são eu, as minhas amigas Amy, Regina e Maria, e o protagonista dessa história, o Joe. Eu conheci o Joe por meio de um amigo em comum que nós tínhamos. Embora nunca tivéssemos conversado muito, a gente se dava bem e ele parecia ser uma pessoa legal. Mesmo ele tendo uma quedinha muito óbvia por mim, ele nunca pareceu muito estranho, pelo menos até certo momento, porque depois essa paixão se torna muito importante para a nossa história. De qualquer forma, eu convidei ele para jogar com a gente, já que ele vivia pedindo. Mesmo que nós desconfiássemos um pouco dele, ele acabou sendo um ótimo jogador, pelo menos por um tempo. Mas isso rapidamente evoluiu para uma busca constante de ter mais poder do que os outros e até forçando PVP contra os outros jogadores. Mas isso não importava muito, porque naquele momento nós pensávamos que o problema era o seu personagem e não ele como pessoa. Então, nós permitimos que ele continuasse no grupo. Eventualmente, foi a vez dele de ser o DM. No começo, durante a sessão de planejamento, ele foi bem comunicativo e nos perguntou sobre o que nós queríamos ver no dele, quais as experiências que nós queríamos ter, sobre nossos personagens, etc. Tudo parecia muito bom, mas houve alguns pequenos problemas, como ele me obrigando a mudar a história do meu personagem, me fazendo matar a mãe do meu personagem, que se tornou um detalhe que será muito importante mais pra frente. Mas eu ignorei isso por um tempo. Eu quero dizer para vocês que se vocês estiverem numa situação onde o seu mestre quiser, entre aspas, te obrigar a mudar o seu personagem, eu peço que, por favor, vocês se retirem dessa campanha, porque nenhum mestre deve obrigar você a mudar o seu personagem. Se você quer jogar o seu personagem de uma forma, o seu mestre não deve dar nenhum tipo de pitaco, porque o personagem é seu e não do mestre. Você faz o personagem que você quiser e você vai interpretar ele da forma que você quiser. Mas a história só está começando, vamos continuar. De qualquer forma, quando o jogo realmente começou, foi ótimo. Joe era muito bom em criar ótimas descrições, a construção do mundo também era muito interessante e os NPCs eram muito bons. Mas depois algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Eu vou começar com os erros mais comuns que os mestres geralmente fazem. Como eu havia mencionado antes, o Joe era meio obcecado por poder. Isso começou a aparecer quando seus NPCs começaram a se comportar um pouco diferente, sendo o centro das atenções e não nos permitindo fazer muitas coisas. Joe começou a descrever as coisas e simplesmente arrastou a gente junto com elas, nem mesmo deixando a gente fazer qualquer coisa. E quando nós tentávamos, simplesmente não importava em nada. Nós não demos muita bola para isso no começo. Era bem tipo, tanto faz. Mas chegou em um ponto que tudo desabou de uma só vez. Eu imaginei que provavelmente ia acontecer isso, porque se você tem um mestre que te obriga a mudar o seu personagem e também começa a fazer com que os NPCs deles sejam mais importantes do que os próprios personagens dos jogadores, então nós temos vários problemas que arruinam uma campanha. Mas vamos continuar com a nossa história. Para resumir, Joe era obcecado por realismo e também situações ambíguas. Então, ele escreveu uma missão que incorporava as duas coisas. A missão era para assassinarmos um nobre corrupto e malvado, que embora fosse uma pessoa terrível, mantinha seus súditos protegidos e seu distrito próspero.
Muitas pessoas se beneficiavam com a administração desse nobre. Os personagens meu e da Amy se recusaram a aceitar essa missão, pois eles acreditavam que os benefícios de não fazer nada eram maiores do que se o matássemos. Joe ficou muito bolado com isso. Depois dessa sessão, ele pediu para falar comigo separadamente. Eu sabia que isso seria desconfortável, então eu pedi que a Maria ficasse comigo na chamada. Mas, assim que ela saiu por um segundo, Joe começou a não se importar nem um pouco para mim, nem para o meu personagem, me culpando por ter arruinado seu jogo e basicamente dizendo como meu personagem era uma droga por não ser um sociopata. Nesse ponto, se eu fosse a autora dessa história, eu teria simplesmente corrido para as colinas, porque se um mestre simplesmente me obriga a mudar meu personagem e ainda fala que ele é uma droga, então ele nem merece a minha presença na campanha dele. Esse mestre é simplesmente um dos piores mestres que eu já vi, e eu não entendo como a autora dessa história simplesmente não saiu dessa campanha assim que ele começou a querer dar pitaco sobre o personagem dela. Mas enfim, a história ainda não acabou, então vamos continuar. Ele começou a me ameaçar com consequências dentro do jogo, o que foi estranho demais. Basicamente, todo esse sermão sobre o quão terrível o meu personagem era durou mais de 1 hora. A princípio, não me importei muito com isso, mas com o passar da semana e a hora da próxima sessão, comecei a me sentir culpada por isso e conversei com os outros jogadores sobre como poderíamos consertar a situação com a nossa missão. Eu realmente gostei do jogo até agora e não queria que o meu personagem morresse por causa disso. Então, a próxima sessão rolou e os personagens da Regina e da Maria convenceram o meu e o da Amy a matar o nobre. Amy e eu ainda interpretamos isso porque nossos personagens não gostaram nada da decisão. E, novamente, isso deixou o Joe muito bravo, a ponto de que ele simplesmente ficar só no celular após uma interação entre o meu personagem e o da Amy, e logo depois falou, eu tenho que ir, e simplesmente saiu. No fim, ele disse que não gostou que os nossos personagens foram realistas demais, e como eles tornaram a situação mais ambígua do que deveria ser, e depois saiu comparando os nossos personagens com os da Regina. Eu não consigo entender muito bem o que esse mestre quer com a campanha dele, porque lá no começo ele falou que queria uma campanha realista, mas agora, quando os jogadores dele começam a ser realistas, ele fala que foram realistas demais. Ele tá sendo meio estranho, mas de qualquer forma, vamos continuar com a história. O jogo deixou de ser divertido depois disso, porque o Joe começou a punir o meu personagem e o da Amy por qualquer coisa, colocando os nossos personagens em situações terríveis, interrompendo a gente sempre que nós falávamos e fazendo com que todos os NPCs de repente se tornassem rudes e desdenhosos em relação a nós, tirando as nossas recompensas, dinheiro, etc. Chegou a um ponto em que a Amy pediu para sair da mesa por um tempo, e que o seu personagem simplesmente iria embora por algumas sessões e ele voltaria mais tarde. Para variar, essas 2 sessões foram as últimas, com a gota d'água sendo quando Joe, agindo mais uma vez para me irritar, tentou até matar o meu personagem espontaneamente naquela última sessão. Para mim, passou dos limites. Só agora, amiga? Demorou, né? Basicamente, tentamos encontrar uma maneira de simplesmente acabar logo com tudo isso, já que nós não tínhamos pensado em todas as besteiras que ele já tinha feito e estávamos só chateados com essa última sessão. Mas isso nos fez pensar na campanha como um todo e como ele tinha administrado as coisas até aquele momento. Começando com como ele fazia comentários sexuais sobre o meu personagem quase sempre nas sessões, mesmo quando não tinham nenhuma conotação sexual, com o Joe até mesmo começando a ameaçar que ele iria adicionar, eu não posso falar isso aqui no YouTube, digamos que ele queria adicionar um pouco de violência na história dessa personagem.
já que o meu personagem tinha amnésia e eu tinha dito para ele que poderia inventar alguma coisa, desde que não passasse dos limites. Tudo começou a ficar muito mais estranho quando Joe começou a fazer comentários sexuais sobre o meu personagem com a mãe do meu personagem. E depois acrescentou a história de como o espírito da mãe do meu personagem estava basicamente semi-possuindo ele. O que não seria ruim por si só, se não fosse pelo fato de que o Joe costumava fazer piadas sobre como a mãe do meu personagem iria dominá-lo. Enquanto isso, Joe também me mandava mensagens privadas me pedindo coisas como dizer para ele ser sua mãe, ou para dominá-lo também. E aqui, meus amigos, é onde começa o complexo de Édipo. O nosso lindo mestre não só faz comentários sexuais para a nossa autora, mas também envia mensagens pedindo para ela ser a mãe dele e também dominá-lo na cama. Esse mestre realmente está precisando de uma terapia. Então, a autora continua dizendo que às vezes, ele também ficava enviando imagens obscenas. Meu Deus do céu, como é que essa pessoa simplesmente não bloqueou esse cara, foi embora, vazou, depois de tantas caquinhas que ele fez? Eu não consigo entender, mas a história já está finalmente acabando. Então, vamos lá. Eu acredito que vocês podem ver como ele fica projetando os fetiches dele no meu personagem. Durante todo esse tempo, eu realmente não pensei muito sobre isso. Foi só quando eu e os outros jogadores começamos a conversar e olhar para o começo da campanha que nos fez prestar mais atenção em todas as idiotices doentias que ele estava colocando na nossa campanha e como ele estava obcecado com o controle e com os seus fetiches estúpidos. E nós descobrimos também que ele fazia isso com nós todas, exceto a Regina. É interessante, né? A Regina sendo a personagem favorita dele mesmo. Não preciso nem dizer que, depois disso, decidi apenas contar as coisas diretamente para ele e parar de passar pano, já que claramente ele tinha sido um idiota desde os primeiros dias da sua campanha. E claro, cortamos todo o contato com ele. Hoje, nós estamos todas muito mais felizes sem ele. Eu fico realmente muito feliz que elas saíram dessa campanha e que elas conseguiram perceber todas essas babaquices que o mestre fez. Eu entendo que elas provavelmente estavam passando esse pano porque elas estavam gostando, talvez, do jeito que o mestre estava dirigindo a mesa. Mas eu ainda não consigo parar de pensar que ela já deveria ter colocado um ponto final lá quando o mestre, entre aspas, obrigou a ela a mudar a história do personagem dela. Nenhum mestre deve fazer isso, e se você é um jogador, você não deve também se submeter a um mestre que te obriga a mudar a história do seu personagem. Mas aí, o que vocês acharam dessa história? Não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal para ter mais conteúdos como esse. Obrigado e até mais!